ano passado deu massa. Vem Felipe, a bandeirada para Felipe Massa, pro Brasil cantar no domingo. Brasil! Então é hora de reação. Bem, amigos da Rede Globo, falamos com imagens diretas do circuito de Sakhir, no Bahrein, onde daqui a pouco vamos acompanhar em todas as suas emoções a terceira etapa da temporada da Fórmula 1 neste ano de 2008. A temporada de Fórmula 1 que começou com a vitória de Lewis Hamilton na Austrália na primeira corrida, a vitória de Kimi Raikkonen na segunda prova na Malásia. Aí você está vendo o dono da Force India, Vijay Mallya, que é o dono da Force India. Aliás, muita gente conhecida presente aí ao circuito do Bahrein. Eric Clapton, o roqueiro fantástico Eric Clapton, o cineasta George Lucas, a cantora Macy Gray, muita gente presente. Você está vendo aí detalhes da carreira de Fernando Alonso, 2 vezes campeão do mundo, companheiro de Nelson Piquet. Nelson Piquet larga na 14ª posição, o Rubens Barrichello em 12º. A pole position é de Kubica, Robert Kubica, o polonês da BMW, que conseguiu a primeira pole position da equipe, nessa nova fase da equipe. Aí olha como se põe força no cinto para prender o piloto ali no carro de Fórmula 1. E Felipe Massa larga ao lado dele. Aí está o Flávio Briatore, o todo-poderoso manda-chuvas na equipe Renault, ele que trouxe o Alonso de volta. Você repara pelas bandeiras que venta muito. A temperatura é de 29 graus, a temperatura da pista 39 graus e um vento muito forte. Inclusive esse vento foi assunto até para conversa agora há pouco do repórter Carlos Gil, conversando com Felipe Massa. Felipe, certamente o Kubica vai parar na frente e você vai ter aí talvez 3, talvez 4 voltas de diferença. Que estratégia fazer nesse momento? Claro, considerando que depois da largada se mantém as posições do grid. Saber que a gente tem uma boa estratégia e que mesmo se na largada não for possível, a gente tem ocasiões para ultrapassá-lo. O vento está mais forte, em que medida isso prejudica? Vento forte aqui é sempre um problema. Vamos tentar fazer o máximo para não ser afetado com o vento. Obrigado, boa sorte, boa corrida, Galvão. Boa sorte para Felipe Massa. Você está vendo aí o George Lucas, o Eric Clapton. O grande Eric, o gênio Eric Clapton. Voltamos já. Daqui a pouco a primeira das 57 voltas. Gênio tem direito a dia de fã. Tá ele ali tirando fotografia. A primeira das 57 voltas do Grande Prêmio do Bahrein. Globo, a gente se vê por aqui. Bem, amigo da Rede Globo, voltamos imagens diretas do circuito de Sakhir no Bahrein. Aí você vê, cada volta tem 5.412 metros. Serão 57 voltas de muita emoção no circuito rápido, seletivo, de longas retas, de muita aceleração, de áreas de escape espetaculares, desafiantes para os pilotos, criando um desafio a mais ou talvez até uma vontade de acelerar mais, de arriscar um pouco mais. O Kubica, esse velocíssimo polonês que entrou para o clube seleto dos grandes pilotos com a pole position de ontem, larga na pole position. Você vê o Felipe Massa ao lado dele, o Hamilton e o Raikkonen. Depois vamos para a terceira fila com o Kovalainen e o Heidfeld, o companheiro do Hamilton, o companheiro do Kubica, o Trulli. E ao lado dele, o Nico Rosberg. A quinta fila tem Jenson Button na 9ª posição, companheiro de Rubens Barrichello e Fernando Alonso. Na sexta fila, Mark Webber e Rubinho Barrichello. Depois na 7ª fila, Timo Glock e Nelson Piquet. Aí você vai ficar com a sequência do grid e fica toda a nossa torcida, porque Reginaldo Leme, bom dia para você. O Felipe teoricamente tem a corrida nas mãos. Ele estava tão mais rápido que a informação é que ele para ali por volta 20, 21. O Kimi está mais leve que ele. E o Kubica deve parar 3 ou 4 voltas antes do Felipe. Quer dizer, teoricamente, ele tem o melhor carro e a corrida nas mãos. Bom dia, amigo da Globo. Sem dúvida nenhuma, a Ferrari é o carro do ano, pelo menos por enquanto.
aquilo que a gente viu na primeira corrida do ano na Austrália foi em consequência de uma pista muito particular que é aquela da Austrália, mas agora, depois que começaram a andar na Malásia e agora no Bahrein, fica claro que a Ferrari é o melhor carro e o Felipe é muito mais veloz, pelo menos em classificação, do que o Kimi Raikkonen. O problema é exatamente o Felipe se tranquilizar na corrida e fazer uma corrida com a cabeça tão fria quanto o Kimi, embora ele não seja um finlandês e seja sim um brasileiro. Agora, a BMW tem progredido muito, a gente tem falado isso desde já no ano passado, mas para fazer a pole, que aí já seria um salto muito maior, ela andou aproximadamente com 15 litros menos no tanque, que significa 4 voltas, dependendo, claro, das circunstâncias da corrida. A Ferrari pode se decidir a 3 ou 4 voltas, não importa. Se o Felipe tiver com muita tranquilidade, não importa essa uma volta de diferença. A corrida é do Felipe em condições normais. O problema é que a gente sabe que hoje, nessa nova Fórmula 1, errar é muito fácil, porque não tem mais o controle de tração e cada um dosando exatamente a aceleração no momento certo. Aí você vê a classificação, Hamilton é o líder com 14 pontos, Raikkonen e Heidfeld tem 11 pontos, o Kovalainen, companheiro do Hamilton, tem 10, o Kubica apareceu ali com 8 pontos, e depois Nico Rosberg com 6, Fernando Alonso também com 6, Iago Trulli com 5, aí a sequência daqueles que ainda tem pontos. Vamos já para a classificação dos pilotos, enquanto você acompanha a classificação dos pilotos, Luciano Burti, a corrida promete, a pista desafiadora, vamos ouvir, tem aí, a equipe para começar com o Nelson Piquet. Please repeat. Second gear does not engage. O Nelsinho tá com problema já, dizendo que a segunda marcha não entra, então já tá mal, nem começou a corrida, já tem um problema de câmbio. E não é a primeira vez, na primeira corrida do ano ele teve sérios problemas de câmbio, também na Austrália. Esse vento pode atrapalhar? Até que ponto? Deixa o carro ainda mais estável, o carro que já está mais difícil de condução. As zebras passaram a ser inimigos terríveis dos pilotos e de cada carro. Olha, Galvão, o vento atrapalha muito. O carro de Fórmula 1, a gente sabe que essas asas são feitas para empurrar o carro para baixo, né? A pressão aerodinâmica, que obviamente é com o vento, justamente o vento. Mas quando o vento muda de direção e de repente pega o carro por trás, ele desequilibra esse desempenho aerodinâmico e faz com que o carro geralmente perca a traseira. Na entrada de curva é muito sensível, os carros freiam muito tarde e com esse vento forte, o equilíbrio fica prejudicado e é mais fácil de você cometer erro, principalmente sem um controle de tração. O vento nesse momento é de 7 metros por segundo. Normalmente a gente fala em vento de 1 metro por segundo, 1,5 metro por segundo. 7 metros por segundo é um vento muito forte. E é bom lembrar que o circuito é fantástico, o autódromo é sensacional, espetacular, talvez o mais moderno que exista, com conforto, mas é, como disse o Reginaldo na transmissão do treino ontem, um oásis no meio do deserto. Então ele está plantado no meio do deserto, com dunas, areia por toda parte, e o vento, além de influir nessa parte aerodinâmica, costuma trazer muita areia para a pista. Aí você vê o Martins ser um homem da BMW, os carros da frente, você está vendo o Kubica por fora. Aí o Domenicali, o diretor esportivo da Ferrari, momentos de tensão. O Massa larga na segunda fila, o Raikkonen, companheiro dele, larga. Massa larga na primeira fila, segunda posição. O Raikkonen larga a segunda fila, quarta posição. Kubica na pole position, logo atrás do Felipe está o Raikkonen. Todos os carros alinharam, os 22 carros alinharam no grid. Vamos para a luz vermelha. Aí subir o giro dos motores, vamos para a largada. Grande Prêmio do Bahrein. Terceira etapa da temporada, demora, agora suja a luz vermelha, sobe o giro, sobe o ronco dos motores, aumenta a expectativa, aumenta a tensão, vamos para a largada. Olha só o Kubica, o Felipe, para tomar a ponta, para assumir a ponta, não largou bem o Kubica, sentiu a pressão. Felipe é o primeiro, Kubica é o segundo, o Raikkonen é o terceiro, Hamilton é o quarto, vem dividindo. A curva botou por dentro em cima do Raikkonen para ganhar a posição do Raikkonen. Felipe Massa é o primeiro, Kubica é o segundo, Hamilton é o terceiro, Raikkonen é o quarto. Ele tenta um ataque de novo para cima do Hamilton. Olha o que tem de areia na pista. Quem foi pro lado de dentro, quem saiu do trilho, olha o que tem de areia. Já vem carro fritando o pneu, Felipe Massa, excepcional largada do Felipe, assumindo a ponta. Olha que tem um carro ali, fumando. E ali você está vendo a briga intensa do Raikkonen com o Kovalainen.
Quem largou muito mal foi o Hamilton. O Hamilton, onde eu dizia Hamilton, entenda-se Kovalainen. Ele que largou e saiu da terceira fila para vir brigar. Então, Massa é o primeiro, Kubica é o segundo, Raikkonen é o terceiro, Kovalainen é o quarto. Depois o Trulli vem na quinta posição. O Heidfeld é o sexto, o Rosberg é o sétimo, o Jenson Button o oitavo, o Alonso o nono e o Hamilton caiu para a 10ª posição. Excepcional a largada do Felipe Massa, muito ruim a largada do Hamilton. E o Kovalainen veio como um foguete, tomou a terceira posição do Raikkonen e depois o Raikkonen devolveu. E olha só como o Felipe já parte. O carro mais leve na pista é o Kubica, já vai atrás dele, já tem gente ficando de fora. Aí a primeira volta completada, Massa quase um segundo à frente do Kubica, Raikkonen, Kovalainen, Trulli, Heidfeld, Rosberg, Alonso, Hamilton. Ultrapassou o Mark Webber com para a 9ª posição. Webber, Nelsinho Piquet, mesmo com problemas no câmbio, largou bem, ganhou 3 posições, está em 11º. Rubens Barrichello perdeu uma posição. Rubinho caiu para a 13ª posição. Olha só, olha o Hamilton perdeu a asa dianteira. O Hamilton se tocou, ele está sem a asa dianteira, olha aí. A imagem on-board no carro do Hamilton. E o mundo vai passando por ele. Ele perde a pressão aerodinâmica, perde a frente do carro e vai embora. Já passou reto, já voltou. Nelsinho. Olha o toque de Nelsinho Piquet, que tinha largado bem. Deve ter escorregado no óleo, Galvão. Uma de barbeiro, Reginaldo. E é principalmente do carro do Nelsinho que passou a cair óleo, né? E por esse toque do Hamilton no desespero de recuperar posições depois de ter largado tão mal. Ele ganhou a primeira corrida, vamos rever a largada. Olha o Kubica, o Kovalainen, o Hamilton ficou praticamente parado, o Kovalainen tirou dele, depois o Nick Heidfeld tirou dele, o Hamilton foi ficando para trás, botou na linha de dentro, o Felipe está contornando a primeira curva, o Hamilton está encaixotado ali, perdeu muitas posições o Hamilton. Você pode rever aí a largada. E olha o Raikkonen para cima do Kubica, vamos se tocar. Olha o Raikkonen para cima do Kubica, fazendo a ultrapassagem em cima do Kubica. Superioridade absoluta da Ferrari. O Hamilton foi pro box depois da barbeiragem que fez. O David Coulthard também foi. O Coulthard tem o pneu furado. E o Hamilton vai chegando aí para botar o bico novo. Ele já fica completamente fora da corrida. Tiram ali o que restou do bico, colocam o bico novo. E no caso do Nelsinho, ele acabou rodando porque como o Hamilton bateu na asa traseira dele, obviamente, né, quebrou a asa em algum lugar e quando o Nelsinho fez a curva, ele já não tinha mais a pressão aerodinâmica, perdeu a traseira. Vai o Hamilton voltando, o Felipe Massa vem na frente, o Kubica tenta recuperar a posição em cima do Raikkonen, ele está mais leve, a BMW do Kubica. Vamos lá, Carlos Gil. Bom dia, Galvão, bom dia, Reginaldo, Burti, bom dia a todos. Não é um fim de semana, não vem sendo um fim de semana muito favorável para o Lewis Hamilton. Ele teve problemas de câmbio durante os treinos, bateu nos treinos da sexta-feira, nos treinos livres e agora mais um problema para o líder do campeonato. Felipe Massa faz a melhor volta, 1:39.522. Ele já abre 2 segundos. Era em relação ao Kubica na volta anterior, agora vai ser para o Raikkonen. Aí você vê o Massa para completar a volta. Outra vez volta mais rápido, 1:39.214. O Raikkonen é o segundo, o Kubica é o terceiro. O Raikkonen é o quarto. Ele passou o Kovalainen. Kovalainen vem ali na 5ª posição. E olha o Trulli. Trulli e Nico Rosberg. Outra vez 2 carros dividindo a curva. A Fórmula 1 mudou demais. Está um espetáculo. É uma grande temporada. A temporada de 2008. Prepare-se aí, você que gosta de velocidade. Vai ser uma grande temporada em todas as corridas. E com 4 carros aí diferentes, Galvão. Olha aí a largada do Hamilton. Nossa, como ele ficou. A mão do piloto é na embreagem, aperta, sobe o giro. Botou a faca nos dentes e foi embora o Raikkonen. Mas os 4 carros diferentes que vão lutando atrás, a gente vê atrás, logo atrás dos líderes, uma Toyota, que você vê do Trulli, você vê o Rosberg, que tem uma posição constante dele aí entre os primeiros, você vê uma RBR, no caso aí a do Webber, e você vê uma Renault, no caso do Alonso. Então, é isso que você disse, a Fórmula 1 mudou realmente.
O Jason Butler agora faz a volta mais rápida, 1:37.690. Está lá atrás na 20ª posição. Não dá para entender muito. Felipe Massa faz 1:36.752. O Raikkonen virou 1:37.284. E olha que na teoria, pela informação, pelo serviço de espionagem, o Raikkonen estaria mais leve do que o Felipe. Como aconteceu desde os treinos de sexta-feira, o Felipe vem dominando o princípio de corrida. Ele já abriu 3,6 em relação ao Raikkonen. Diferente da Malásia, quem tem, né, então com isso a melhor estratégia para a corrida é o Felipe. Sempre que você consegue, depende da pista, mas na grande maioria das pistas, sempre que você consegue ter uma volta a mais de combustível, é uma vantagem para o piloto. E o Felipe já está na frente, então a vantagem é toda dele hoje. Aí a belíssima imagem do traçado do circuito de Sakira, e veja as áreas de escape. Mais uma vez temos aí a repetição. O Nick Heidfeld. Olha só como ele foi para fazer a ultrapassagem. Foi quando ele passou. Olha só, o Raikkonen. O Hamilton está em 18º, 40, ele ataca a zebra. E a pista chama para isso, né, Burti? A gente falava isso no treino de ontem. A área de escape, o piloto se sente mais seguro. Se ele der uma escapada, não tem brita para ele ficar, ele vai. Perdão, ele vai, roda, volta. É isso mesmo, a pista tem justamente essa facilidade do piloto arriscar, não tem a caixa de brita. E as zebras são baixas, né? A gente vê muitas zebras, às vezes, que é aquela zebra alta, em degrau, que o carro não aceita. Mas aqui no Bahrein, a zebra é baixa e o piloto sente a vontade em atacar ao máximo. Ele vai começar a apertar o Raikkonen, ele vai tentar recuperar essa posição. Ele já chegou no Raikkonen, o problema agora é achar uma oportunidade e tentar a ultrapassagem. Chegar, ele chegou. Aí o Felipe vai completar a volta de número 6. Outra vez volta mais rápida. 1:35.545, só que quem faz agora é o Raikkonen. 1:35.393. Olha, a diferença do Raikkonen para o Kubica era de meio segundo, agora é 0,9, exatamente por essa volta mais rápida do Raikkonen. Porque a Ferrari responde como quer, como quer. Então o Kimi foi avisado da melhor volta do Kubica e imediatamente ele reagiu e faz a volta que quer, determina o ritmo de corrida da Ferrari. Você vê como a pista realmente estava muito suja, né? Os tempos da segunda volta para agora tem 3 segundos de diferença. Então, por quê? Porque os carros andando limparam o traçado e você vê a diferença que faz na aderência dos carros. E aí você vai de carona com Rubens Barrichello. Ele tenta botar uma pressão ali para cima do Fisichella, que é o 11º, o Rubinho é o 12º colocado. E aí o Hamilton, lá atrás na 18ª posição. Ele agora está 21 segundos, ponto 1, atrás do Anthony Davidson, que é o 17º colocado. 6 voltas completadas, restando 51 das 57 voltas nesse grande prêmio do Bahrein. 3 segundos e meio a vantagem de Felipe Massa para Raikkonen. É importante para o Felipe sustentar essa vantagem. Vocês se lembram do grande prêmio da Malásia, que houve uma diferença de permanência na parada do pit stop e o Raikkonen conseguiu voltar à frente do carro. Tentando se recuperar no campeonato, principalmente o Felipe Massa, que tem 0 ponto. E o Hamilton com 14 é o líder do campeonato, então é muito bom. Agora o Raikkonen, na posição em que está, ele passaria a ser líder do campeonato. Volta mais rápida de novo de Felipe Massa. Perdão aqui, a gripe pegou. A volta mais rápida de Felipe Massa, 1:34.643. E aí o Alonso, indo para cima do Mark Webber, do Webber. O Webber tem a 8ª posição, o Alonso é o 9º. E aí vamos no carro do Felipe. Nelsinho Piquet está em 14º, já se recuperando e atacando o Bourdais. Fazendo a ultrapassagem em cima do Bourdais, para ganhar a 13ª posição. E o Felipe vai começar a ter tráfego já. Aí o Raikkonen. E sempre muito perto dele o Kubica. Na última volta o Raikkonen virou 1:35.460. O Kubica virou 1:35.472. Aí, exatamente as últimas voltas. Na volta número 5, o Kubica foi 4 décimos mais rápido. Depois o Raikkonen. Nas voltas de número 6 e 7. E são 7 voltas completadas. Restando 50 voltas no Grande Prêmio do Bahrein.
Felipe. Vem aí acelerando e trazendo já 4,4 de vantagem para o Raikkonen. Se nós pensarmos aí, com 8 voltas completadas, mais 8 voltas, o Kubica já deve parar. Mais umas 10, 11 voltas deve parar o Raikkonen. Já nós vamos ter um dos momentos importantes. E vai abrindo vantagem na primeira posição. Felipe tá sobrando, né? Desde sexta-feira ele sobra. Fazia, aliás, muito tempo que eu não via uma diferença tão grande entre os dois pilotos de uma equipe de ponta, né? A gente sabe que o Raikkonen, atual campeão do mundo, é sempre um piloto muito rápido, mas o Felipe tem constantemente andado aí meio segundo mais rápido por volta. É muita diferença, então o GP do Bahrein para ele aí tem sido fantástico em termos de performance. E o Felipe acaba de superar então o 20º colocado, que é o Adrian Sutil. E aí na 21ª posição, porque o Vettel ficou fora. Aquele que você viu abandonando lá no princípio da corrida. O Alonso e o Timo Glock atrás dele. E o Alonso estava muito pertinho, você viu que agora há pouco o Alonso estava pertinho do Weber. Deve ter dado uma erradinha o Alonso. Que ele perdeu completamente o contato com o Weber. Aí ele passou o Túlio, o Rosberg, aí o Weber. Agora vem o Alonso e o Timo Glock já está ali ameaçando a 9ª posição no Fernando Alonso. Massa completa mais uma volta, 9 voltas completadas. E a vantagem dele para o Raikkonen é de 4,3. Restando 48 voltas para o final. Logo a gente se vê por aqui. Nova skin. Já pegou leve hoje? Deu pra ver ali na imagem de dentro do carro do Felipe, ele perdendo a traseira, que mostra que a aderência por enquanto na pista ainda é baixa, né? Então você vê que é aquilo lá, o piloto dá o pé, sem o controle de tração, ele perde a traseira, não tem jeito. Eu acho que a aderência vai ser crítica a corrida inteira, por causa do vento. Se bem que diminuiu o vento agora, de 4,3 metros por segundo. Olha o Alonso com o Glock na volta 7. O Alonso foi mais rápido, depois nas 2 últimas voltas, o Timo Glock mais rápido que o Alonso. Se aproximando, mas é a velha história. Chegar uma coisa, passar é outra. A pista dá a impressão até que tem pontos de ultrapassagem. Mas já ficou claro que para passar é naquela freada do fim da reta. Foi ali que o Raikkonen conseguiu fazer a ultrapassagem em cima do Kubica. E foi lá que o Rosberg conseguiu fazer a ultrapassagem em cima do Mark Webber. É um ponto em que o piloto tinha o mais longo trecho de aceleração máxima, que dura 14 segundos, que vem a ser exatamente 1.050 metros, quer dizer, a grande chance de ultrapassagem. E aquela história de ter uma área de escape asfaltada, a pista extremamente larga e também a área de escape extremamente grande, isso psicologicamente ajuda o piloto a tentar uma ultrapassagem em circunstâncias que em outra pista ele não tentaria. E as Ferraris continuam dominando, 10 voltas completadas, o Felipe virou 1,34,811, o Raikkonen virou 1,34,993. Aqui acho que era o Piquet conseguindo ultrapassagem em cima do Bourdais. Exatamente aí. A repetição do Nelson, o Piquet fazendo a ultrapassagem em cima do Sebastian Bourdais. E com isso, o Nelson é o 13º. Aí você vai rever, ó. Como foi agressivo, ó. Foi ali, naquele ponto, ó. No ponto de ultrapassagem, exatamente o que eu falava agora há pouco que o Reginaldo estava explicando. Aquele é o ponto de ultrapassagem. É o Briatore. Que mostra que a Renault está devendo muito em termos de performance. E para o Nelsinho, é muito mais difícil você estrear na Fórmula 1, ir para pistas que você não conhece, enfrentar toda a dificuldade tendo um carro não tão bem equilibrado como é o carro dele no momento. Você vê que o Alonso tem apenas a 9ª melhor volta da corrida. Então é o Alonso lutando com a dificuldade do carro, e o Nelsinho virou muito pior porque estava preso pelo Bourdais. Agora olha a distância que o Nelsinho vai abrir, e ele vai começar a virar bem mais perto do Alonso. Galvão. E quem está na frente do Nelson Piquet agora é o Rubens Barrichello, mas está 7 segundos na frente do Nelson. Diga, Carlos Gil. Você falava agora há pouco sobre um dos momentos chaves da corrida, que é justamente o reabastecimento. Só para se ter uma ideia de como é diferente o reabastecimento para os pilotos que vão para o Q3, que estão entre os 10 primeiros do grid, e os outros, uma equipe como a Williams, por exemplo, o Nico Rosberg largou em 8º, para na volta 16. Já o Nakajima, que largou em 16º, só para na volta 30.
vai por uma parada só na Nakajima. Aqueles que largam mais atrás, eles têm que explicar da seguinte forma: a terceira parte do treino, quando os 10 mais rápidos vão brigar pela pole position, pelas principais posições no grid de largada, com o combustível que se entra para o treino, o que restar no tanque é o que larga. Não tem reabastecimento. Quem não está entre os 10 pode botar quanto combustível quiser. Então, normalmente, na 11ª posição para trás, os carros estão mais pesados, porque, como acabou de dizer o Burt agora há pouco, é sempre vantagem permanecer mais tempo na pista. Ou seja, a estratégia daqueles 10 primeiros, ela é montada antes da última parte da classificação. E dos outros é feita depois, aí que eles montam a estratégia para a corrida. E você vê aí o Rubinho preso atrás do Fisichella. O Rubinho teve problema de câmbio na classificação, por isso que não conseguiu um tempo melhor. Ele achava que ia conseguir ficar entre os 10 primeiros, mas deu azar de ter problema de câmbio e está agora aí preso atrás do Fisichella, por isso que não anda mais rápido. Permanece ali na 12ª posição, que foi a posição que ele largou. Perdeu uma posição na largada. Depois, com a parada do Hamilton, ele recuperou essa posição, está na 12ª posição. O Nelson é o 13º colocado. Felipe Massa é o líder, virou 1:34.593. O Raikkonen virou 1:35.129. E a vantagem do Felipe nesse momento é de 5.1. O Sutil, que vem lento ali, com o carro do Force Indy, perdendo inclusive o traçado, indo dar um passeio ali por cima da zebra. E aí o Hamilton Massa, 1 minuto, 2 segundos e 5 décimos atrás do Felipe. Olha aí, exatamente a informação que a gente estava dando. Eu acho que a McLaren deve ter enchido o tanque do Hamilton e mudou a estratégia dele, porque ele vem muito lento. Ele vem virando aí 2 segundos mais lento que o Felipe. Praticamente 1:37, 1:36.933. E daquilo que a gente fala, de cara pro vento. Tem ninguém na frente dele. Sobrou para ele e para o estrategista da McLaren, a única chance de tentar marcar ponto na corrida é de fazer uma parada só. De fazer mais uma parada só. Você vai acompanhando aí a classificação que vai passando embaixo. Felipe, Raikkonen, Kubica, Heidfeld, Kovalainen, Trulli, Rosberg, Mark Webber, Alonso, Glock, Fisichella, Barrichello, Nelson Piquet, Bourdais, Nakajima, Sato, Davidson, Hamilton, Coulthard, Button e Sutil. E o Vettel tá fora. E o vento aumentou de novo, hein? Passou outra vez de 7 metros por segundo. Volta a ventar forte. A gente repete, isso traz uma influência na questão aerodinâmica do carro, principalmente no downforce, na força de cima para baixo que prende o carro no chão. Nas partes de... Olha a escorregada que deu ali. Como o Alonso escorregou ali na frente do Glock. Aí você tá vendo. E o Alonso vem realmente brigando com a falta de equilíbrio no carro da Renault. Olha onde for achar essa câmera no carro do Rubinho. E olha como a suspensão mexe muito pouco, né, Galvão? De tão duro que é o carro de Fórmula 1, quase não tem nenhum movimento a suspensão dianteira. A volta mais rápida do Raikkonen agora 1:34.322. O Felipe virou 1:34.885. Nós temos aí 14 voltas completadas. Daqui a pouco vai parar o Kubica e o Raikkonen começou a andar forte. A diferença baixou de 5.1 para 4.7. Daqui a pouco começam as paradas. Vamos ver se as informações conferem, né? Vamos ver o que estão falando com o Rosberg. Go these next laps before the stop are critical. We need to push to get up behind Trulli again. O engenheiro dizendo pro Rosberg que para ele dar o máximo, porque ele andar o mais rápido possível, porque ele vai parar já na próxima volta, para ele tentar se aproximar aí do Trulli e quem sabe conseguir uma ultrapassagem no pit stop. Vamos ver se tem resposta do Felipe ao tempo de 1:34.322 do Raikkonen. O Raikkonen foi meio segundo mais rápido que o Felipe na volta anterior. Globo, a gente se vê por aqui. Team Viver Além da... O número 12
E o Raikkonen mais rápido. E o Kubica nas voltas 13 e 14. Esse é o momento em que está acelerando muito o Raikkonen. E de novo volta mais rápido. O Felipe respondeu. Ele tinha virado um 34,8, virou um 34,4. Só que o Raikkonen virou um 34,2. A diferença cai para 4,5. Ainda é confortável para o Felipe, mas olha como o Raikkonen vai conseguindo fugir um pouquinho do Kubica. Está andando muito forte. Aí se aproximando a hora de parar e começa a andar muito forte o Raikkonen. Aí que ele mostra por que ele é campeão do mundo. Apesar da sorte que teve na combinação de resultados, dos erros do Hamilton nas duas últimas corridas, ela está mostrando por que é o campeão do mundo. E tá aí o Hamilton. Rubinho permanece na 12ª posição, o Nelson Piquet o 13º. O Rubinho virou na última volta um 36,5. O Nelson virou um 35,8. Está mais rápido, mas ele está ainda 7,3 atrás do Rubinho. E o Rubinho colado no Fisichella e não consegue ultrapassagem. Aí, aquilo que o Reginaldo falava sobre o Nelson estar preso atrás do Bourdais, agora ele já consegue virar mais rápido que o próprio Alonso. A resposta do Felipe Massa, 1,34,4 contra 1,34,6 do Raikkonen. Aí é aquela coisa que o Massa está respondendo pro Raikkonen. Não adianta vir que eu também tenho. Se você despejar aí, eu despejo daqui. E aí eles vêm trocando essa... Isso tem uma influência, não tem na corrida, Monte? É questão de autoconfiança, né? Se você vê ali o carro que vem atrás, é o Rubinho. 31 voltas. Olha o Jason Button quase tocando ali na traseira do carro do Coulthard. Vale a briga, né? Porque um aí é 19º e o outro é 20º. Williams pronta para a primeira parada, BMW pronto para a primeira parada. O Rosberg está rápido na 7ª posição, deve ser ele a parar. E o Kubica, aquilo que a gente dizia, olha aí, lá vai ele. Pole position não veio de graça. Na volta de número 17, a previsão 16, 17, se confirmando, mais 2 voltas o Raikkonen deve parar. E o Raikkonen faz volta mais rápida de novo, 1,34,224, mais o Felipe virou 1,34,294. A diferença foi nos centésimos. As Ferraris continuam sobrando. Lá vem o Kubica. O Kubica botou 83 litros de combustível. Olha a câmera. Dessa vez está no capacete do mecânico. Dá até um meio... Se olhar muito dá para enjoar. Parece que está no navio balançando. Aí você vai vendo o Nico Rosberg que vai voltar. Colocou 2 litros de combustível a mais do que o Kubica. E Nelson Piquet vai para o box. 4,6. A vantagem de Felipe para Raikkonen. Eles vêm para completar a volta de número 18. Aí você vê o Kubica que voltou na 9ª posição. E o Nelson já reabasteceu, já trocou os pneus e já vem voltando para a pista. O que mostra que o Rubinho está com combustível, mas ele não consegue fazer ultrapassagem em cima do Fisichella. E com isso eles estão... Tanto... Opa! Button e Coulthard. Jason Button. Tinha que dar nisso. Do jeito que eles estavam. São amigos, hein? Tinha que dar nisso. Agora, impressionante, você vê na saída do Kubica. Quase sobrou para o Felipe. Ele vinha se aproximando dos dois. E na hora que eles bateram e espalharam, ele passou pelo meio. Aí você tá vendo o Raikkonen. E aí você vê o Felipe. Ele passou no meio dos dois depois do toque. Você pode ver quando ele completar essa volta que não vai ser uma volta boa. Porque certamente é um susto o Button sem o bico. Mas o Kubica, no momento em que ele sai, você vê que ele endireita. Tava mais ou menos ali do lado e o Coulthard não olha no espelho, parece. Parece que ele entra na curva sem se preocupar com quem vem atrás. Não, mas aí o Button forçou. O Button forçou, mas você pode ver que ele perdeu o ponto da freada. O Coulthard freou muito cedo, Galvão, e o Button não conseguiu parar. E teve que se jogar por dentro, né? Você viu o carro do Felipe passando ali. Verdade. Na repetição. Passou no meio dos dois e no meio dos cacos. Ali não é lugar de ultrapassagem. O Button não conseguiu frear porque o Coulthard freou demais. Não tem aquela história, quando o piloto está sendo pressionado, ele antecipa a freada para complicar a vida de quem está atrás? Mas então olha no espelho pelo menos para ver o que está acontecendo, né? Porque você fazer isso e não se preocupar acaba dando nesse tipo de batida. Aí o Jason Button e Felipe Massa, melhor volta. 1,34,217, aquela volta há 2 voltas atrás. O Coulthard vinha fazendo isso com o Button já
em várias entradas de curva, exatamente retardando um pouquinho, freando, aliás, adiantando um pouquinho a freada, para tirar a aceleração do Coulthard no início da reta, porque o Coulthard tinha mais condições. A resposta do Felipe na volta 17, o Raikkonen foi mais rápido, nas voltas 18 e 19 o Felipe foi mais rápido que ele. E a Ferrari está pronta. Teoricamente, o Raikkonen para nessa volta e o Felipe na próxima. Cara, que os pneus estão inteiros, hein? Pneus macios e estão inteiros. Aliás, os pilotos estavam elogiando os pneus porque estavam muito parecidos, o macio e o duro. Vamos curtir aí a saúde do motor Ferrari. Lá vem o Raikkonen e o Felipe faz a volta mais rápida, faz a lição de casa. O que todo mundo aprendeu com o mestre Schumacher. 1:34.178. Ele tirou pneus macios e vai colocando pneus macios também. Olha só onde é que está o Felipe e o Kubica. E o Raikkonen vai voltando. Olha ali. Nesse momento ali ele vai voltando. 91 litros, botou bastante combustível. Vai fazer uma segunda parte longa com pneus macios. É a estratégia do engenheiro junto com o Raikkonen para tentar uma recuperação nos praticamente 5 segundos que tinha de vantagem o Felipe Massa. Pneus macios para andar forte num trecho longo. E botou muito combustível. Alonso vai voltando. E o Felipe deve entrar. O Jason Button tinha acabado de parar, para de novo. Quer dizer, o problema não era só o bico do carro. E acabou, vai abandonando o Button. Deu pra ver a imagem ali. O restinho de imagem, o Jason Button abandonando. 20 voltas completadas. Tá na hora do Felipe. E pneus macios ali, aguardando pelo Felipe Massa. A mesma estratégia utilizada pelo Raikkonen. Vamos deixar o último trecho para pneu duro. Mais curto com pneu duro. É bom lembrar que é obrigado. É obrigatório. É obrigatório você usar os dois tipos de pneu. Exatamente. Aí vem o Felipe. 9.6 foi a parada do Kimi, hein? Combustível, combustível, combustível. 8.5. O Felipe tinha reclamado do pit stop da Malásia, da equipe, que ele ficou mais tempo. Então ele vai voltar com mais sobra. Teoricamente com mais sobra em relação ao Raikkonen. Kovalainen no box. Heidfeld no box. Aí você tá vendo o Heidfeld. Todo mundo parando, reabastecendo. Olha só o Felipe quando entrou. E o Raikkonen vem só agora passando. Só agora, vem outra Ferrari. Aí chegando. A outra Ferrari de Kimi Raikkonen. Volta com sobra na pista Felipe Massa. 82 litros colocou o Heidfeld. Restando 36 voltas. Logo a gente se vê por aqui. Petrobras, a tecnologia das ruas, agora nas pistas. Aí o Felipe volta em primeiro, tinha tanta vantagem que voltou em primeiro. O Mark Webber é o segundo colocado, que ainda não parou. E o Raikkonen vem na terceira posição, o Timo Glock que não parou é o quarto. O Kubica já parou, é o quinto. O Heidfeld já parou, é o sexto. O Fisichella não parou, é o sétimo. E o Rubinho não parou, o oitavo. E o Nelson Piquet está apenas na 18ª posição, atrás do Hamilton. Só 2 carros fora da prova definitivamente, que é os do Button e do Vettel. São 20 na competição, numa pista em que é mais difícil quebrar, porém o calor força muito os motores. A temperatura agora é de 29 graus e a temperatura da pista é de 37. Isso está abaixo do que se esperava pelo vento forte. Tempo fechado e vento forte. A partir da volta seguinte já dá para ver como é que entraram os dois aí. A vantagem do Felipe. Ele passou e o Raikkonen vem ali atrás. Mark Webber foi pro box. Então o Felipe é o primeiro. Vale posição. Vale posição. Aí, e o Barrichello sai na frente, ganhou a posição. Bota menos combustível e deixa para botar mais combustível na outra. Ele tem mais carro que o Force India do Fisichella. Então agora, para tentar abrir. E olha o Hamilton ali, agora sim se aproximando
do Anthony Davis fazendo a ultrapassagem, aquele bico da McLaren, falou, vou sair da frente. Não quero saber de confusão. Por falar em confusão, a gente tem que tocar no assunto. Aumenta a cada dia a pressão em cima do Max Moser, presidente da FIA, depois de todos os acontecimentos, do domínio público, o terrível vídeo realizado numa casa, no porão de uma casa no bairro de Chelsea, em Londres, envolvimento em cenas horrorosas, de sadomasoquismo, com conotações nazistas. E a pressão vem de todas as partes, principalmente de alemães e americanos, porque além de toda, claro que a pressão vem de pilotos, de chefes de equipes, todo mundo pedindo o afastamento, as montadoras, todo mundo pedindo a pressão, também há uma jogada, um aproveitamento político em cima disso. A tendência é que ele saia. Ele convocou uma reunião e ontem nós dizíamos no treino que saiu a notícia da Assembleia Geral de que o Paulo Scaglione, presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, teria apoiado o Max Mosley. O Scaglione, nós deixamos no ar com a palavra do presidente da CBA. Ele nos procurou, respondendo e pedindo que ele dissesse que em hipótese alguma ele apoia a posição do Max Mosley. Acha que é sem solução, que ele tem que sair, que ele vai sair. Apenas uma formação de advogado dele, ele espera que se cumpra todo o procedimento legal, que se aguarde então essa assembleia, para que na assembleia ele normalmente venha a sair, que está perto do final do mandato, para que não se aproveite a situação insustentável do Max Mosley, segundo o próprio Scaglione também, para que se dê um golpe político, que era mais ou menos o que estaria sendo armado. Mas a tendência é que realmente ele saia. Timo Glock. Então fica importante a resposta do presidente da CBA, porque ele não fala por ele só, fala por toda a comunidade do automobilismo brasileiro. E a reação não é só no campo esportivo, né? Porque a FIA é a Federação Internacional do Automóvel, dentro da estrutura da FIA, e a FIA, no fundo, é quem dirige todos os motoristas comuns do mundo, todos nós. Porque todos nós, ao tirar a sua carteira de habilitação, você tem uma filiação a um automóvel clube ou uma própria confederação nacional, e são 100 milhões no mundo de motoristas filiados. Como disse o Rubinho, o Max Mosley é presidente de uma nação, a nação do automobilismo, como o Blatter, presidente da FIFA, como presidente do Comitê Olímpico Internacional, e fica realmente insustentável a posição do Max Mosley. Mas tanto essa questão política, Reginaldo, que um vice-presidente alemão e um vice-presidente americano, o Bernie está tentando evitar que eles possam assumir a presidência e puxando para que o Michel Boerry, do Automóvel Clube de Mônaco, venha a assumir numa eventual saída do Max Mosley. Quer dizer, além de tudo, tem uma briga política antiga. Ele é o presidente do Senado da FIA e vice-presidente da FIA, o Michel Boerry, do Automóvel Clube de Mônaco. Michel Boerry é desse chamado, embora não tenha tantos filiados como tem o americano e como tem o ADAC da Alemanha. Então o Michel Boerry seria uma forma de cumprir o mandato até o final do período do Mosley. Exatamente, o provisório, né, do final do mandato do Mosley, para então haver uma decisão aí, e aí é claro que vai aparecer o nome do Jean Todt, como várias vezes já se disse. Eu queria então agradecer o interesse do Paulo Scaglione, presidente da CBA. Deixamos no ar a resposta e ele procurou para dar a resposta. 32 voltas restando. Felipe Massa tem 5 segundos na frente do Raikkonen. O Raikkonen foi mais rápido agora. 2 voltas anteriores. Nessa última, Massa foi mais rápido. 1:34.3 contra 1:34.4 do Raikkonen. Aí você vê o Jason Button. O Button indo embora. Já pode deixar o Bahrein. Pega lá o avião dele e vai embora. 32 voltas restando. Passa o Felipe para completar mais uma volta. 1:34.505. O Raikkonen 1:34.566
O rendimento é igual, a vantagem era de 5.0, agora é de 5.1. Aí você vai ver o Raikkonen na segunda posição. Globo, a gente se vê por aqui. Renault Logan, tranquilidade é ter 3 anos de garantia. Aí embaixo vai passando a classificação de todos os pilotos. Você vê ali Rubens Barrichello na 12ª posição. E o Fisichella está atrás dele. E o Rubinho já abriu 3 segundos no Fisichella. Você vê o ritmo do Hamilton como é muito ruim, né? Agora que quase todos já pararam, só falta o Nakajima fazer a sua parada, que a posição real do Hamilton é 14º colocado. Nós estamos vivendo aqui as emoções do Grande Prêmio do Bahrein. Daqui a pouco, no Esporte Espetacular, a história da Índia Guarani, que virou zagueira da seleção brasileira sub-20. Que legal. Você vai ver no Esporte Espetacular que tem mais. Tem mais. O meu amigo, meu querido amigo Léo Batista, mostrando dias inesquecíveis de Ronaldo Fenômeno, do Dodô, do Zico e outros craques que fizeram mais de 4 gols num jogo só. Grande Léo Batista. 31 voltas restando. Aí que a gente chamava atenção agora. Sexta marcha, foi no freio e vem a aceleração. Olha só como ela é dosada. Então eu volto a repetir, dizia na última corrida, Butch. Antigamente o pé vinha de uma vez. Quem der pé de uma vez agora vê o mundo ao contrário. Com certeza, né? Com o controle de tração era até um prazer pro piloto de poder. Não tinha meio acelerador ao rádio. Mark Webber. Informação pro piloto, né? Fazer contas e saber o ritmo que ele tem que andar, porque justamente ele tá brigando com o Trulli que vem à frente dele. 27 voltas completadas por Felipe Massa, que é o líder desde a largada. Fez a ultrapassagem em cima do Kubica na largada. O Sim Piquet vem atrás, exatamente atrás do Hamilton. Uma coisa também que a gente falava daquela briga psicológica do Felipe, do Raikkonen, né? Um ano querendo andar mais rápido que o outro para mostrar quem tá mais forte. Mas uma coisa também que o piloto faz durante a prova é fazer conta, Galvão. Porque você vê que, obviamente, o Raikkonen já sabe do problema do Hamilton. Ele sabe, então, que mesmo terminando em segundo, a vitória de diferença pro primeiro já tá de volta na briga. E olha, falando em futebol, falando em esporte espetacular, tem mais uma muito boa, imperdível no esporte espetacular. Tem desafio de gols olímpicos. Depois do Thiago Neves e do Gabriel do Fluminense, o do Luiz Henrique do Santos. Agora é a vez do Petkovic e do nosso eterno craque Júnior. Eles vão se enfrentar e cada um vai bater 10 escanteios no esporte espetacular. Tentando gols olímpicos. E o Hamilton ali para cima do Fisichella. E o Rubinho já viu 4.6 do Fisichella. Quanto tempo ele perdeu ao não poder fazer a ultrapassagem em cima do Fisichella? Ele já está 3 segundos atrás do Nakajima e já vai brigar pela 11ª posição. Aí se aproximando do Nakajima. O filho do Satoru. Dizem ter ele na Fórmula 1. Então seria o Mário, o Michael e o Júnior agora, quem sabe daqui a um tempo. E tem outro nome famoso aí nas categorias de base, que é o sobrenome Prost, né? É verdade. Mas se ele vier, o Júnior, que ele faça como o avô. É verdade. Que ele faça como o Mário, o avô, que ele não faça o papelão do pai. Do Michael, que foi despedido no meio da temporada pelo Ron Dennis, era companheiro do nosso eterno Ayrton Senna. 29 voltas completadas. Olha, o Felipe fez uma volta mais lenta, 1:35.5 contra 1:34.6 do Raikkonen. E a diferença caiu para 4 segundos. Deu uma despencada ali a diferença. Vamos esperar a próxima volta para ver se foi o tráfego, o que aconteceu, que a imagem não mostrou. Olha o Hamilton passando o Fisichella. 30 voltas completadas. Foi tráfego do Sato e do Davidson, porque agora o Felipe piloto, ele vai ter que se arriscar. E aí que mora o problema. Se ele quer se recarregar. Acho que agora vai, ó. Tá pegando o vácuo já. Agora tem que ir, já pegou, é só tirar. É só decidir no freio. Já vem com mais ação. O Fisichella ainda deu um susto ali. Tentou voltar. E agora passa o Hamilton, vai abrir e vai sair na caça do Rubinho. O Hamilton vai sair na caça do Rubinho Barrichello, que tem a 12ª posição. O Hamilton passou a ser o 13º. Aí você vai ao bote. Olha como é que o piloto faz, ó.
Banco Real, o banco da sua vida. Olha só, em relação aos dois, o Raikkonen mais rápido na volta 29, o Felipe na volta 30 e o Raikkonen mais rápido agora, que ele fez a melhor volta na prova. 1:34.068. E o Felipe virou 1:34.3. A diferença volta a cair para 4 segundos. É a vez do Felipe tentar responder para o Raikkonen. O Raikkonen vai tentar se aproximar. Olha só como ele vai tentando se aproximar para a próxima parada. Desde a volta número 12, que o Felipe era dono da melhor volta da corrida. É um ponto importante. O Felipe, por exemplo, no ano passado. E é bom lembrar, olha o Hamilton, finalmente vem para a parada dele. A segunda parada, porque a primeira foi logo depois da primeira volta. Olha a sinalização da equipe. Ele vai lá para aqui, no fim ou no começo do box, depende do ponto de vista. Lá no fim para quem vem entrando, no começo do box lá à frente, mais perto da saída. Aliás, Galvão, a McLaren, como ela oficialmente teve 0 pontos no ano passado, né? Ela foi eliminada, todos os pontos foram eliminados, olha o Felipe. A saída do Hamilton. O Hamilton poderia ter disputado essa posição, porque ela não é disputa de posição, ele é uma volta atrás. Né? Agora está uma volta atrás. Não forçou em cima do Felipe. Mas a McLaren tem que ocupar o último box. Só que na primeira corrida do ano, eles fizeram um acordo e ela ficou ali na metade, isso na Austrália, mas agora não, agora está no último box mesmo. Você vê o Felipe que é o primeiro, o Hamilton que é o 16º, ele já vai abrindo. O Felipe fez 1:34.096, mas o Raikkonen fez 1:34.062, que passa a ser a volta mais rápida. E aí a repetição da saída do Felipe ali com tranquilidade, colocando uma volta para cima do Lewis Hamilton. Um ponto importante, né, que eu já havia chamado a atenção do desempenho da equipe BMW, é que em nenhum momento o Kovalainen conseguiu ameaçar o Heidfeld ou o Kubica. Então, sem dúvida nenhuma, agora a BMW já se coloca assim como uma equipe de ponta, né? A gente viu pela pole do Kubica, mas pela pontuação do próprio Heidfeld, que vai de repente ficar em segundo no campeonato, que já é uma equipe de ponta sim, anda à frente da McLaren e com certa facilidade. Aí o Nakajima fez a segunda parada dele. Vamos ver a vantagem do Felipe, ele 4.0, 4 segundos cravados para o Raikkonen. Ele fez a ultrapassagem ali na saída de box, botando a volta para cima do Hamilton, e o Raikkonen vai chegando ali agora. Vamos ver a diferença. Felipe faz 1:34.3 e o Raikkonen 1:34.1. Nesse momento é mais rápido o Raikkonen. E botou um pouco mais de combustível do que o Felipe. Pode dar ele o direito de parar depois. 3.8 a vantagem do Felipe em cima do Raikkonen. Logo a gente se vê por aqui. Nova skin. Já pegou leve hoje? Olha o Hamilton tendo que dar passagem pro Raikkonen, que tá dando uma volta nele, né? Aí você viu que o Raikkonen foi mais rápido que o Felipe nas últimas 3 voltas. Vem no ritmo mais forte agora o Raikkonen. O normal seria o carro da McLaren atrapalhar bastante o Raikkonen, mas o Hamilton, fora de qualquer situação de lutar por pontos até, ele abriu. Agora, teoricamente, para o campeonato, era muito melhor para o Hamilton se o Raikkonen ficasse mais atrás para não ameaçar de jeito nenhum a vitória do Felipe. O Felipe tem 0 pontos no campeonato. 1:34.3 a última volta do Felipe, 1:34.1 a volta do Raikkonen. Mas o Felipe agora faz um primeiro setor, o segundo setor mais rápido, o melhor da pista. Ele foi mais rápido, 1 décimo mais rápido que o Raikkonen no primeiro setor, 2 décimos mais rápido no segundo setor. É a resposta do Felipe para cima do Raikkonen. Eles vão trocando, né? Um vai cutucando o outro. A volta do melhor volta do Felipe. E que volta? 1:33.852. E que volta? Contra 1:34.1. Volta a ser de 4.1. A vantagem do Felipe para o Raikkonen. Aí você vai vendo o Nelsinho. Olha a decolada que deu o carro. Ele atacou demais a zebra. É a habilidade para segurar o carro. É aquilo que eu dizia, né? Primeiro você vê o freio lá, o disco incandescente, a temperatura duro.
E o Nelsinho respondeu que é esse pneu que ele prefere na próxima parada, ou seja, o macio mais uma vez. 23 voltas restando, vamos ver como é que o Felipe passa essa próxima volta. Ele agora, o Raikkonen foi mais rápido que ele. Agora o Raikkonen já está 4 décimos mais rápido nessa volta. Essa melhor volta do Felipe, 1:33.852, vai vir já volta do Raikkonen mais rápida. Já é bem superior à melhor volta do ano passado, também dele na corrida, que era 1:34.067. Parece que o Raikkonen vai fazer volta mais rápida de novo. Ó, 1:33.709. A diferença agora cai meio, vão se arriscando, vão andando no limite. Restando 22 voltas, daqui a pouco tem parada, né? Daqui a pouco tem a segunda parada. E o importante para o Felipe é manter a vantagem para voltar na frente, porque a Ferrari tem sempre uma condição que depois da segunda parada tragam as crianças para casa. Essa sempre foi a posição da Ferrari quando tem uma dobradinha. Então agora que o Raikkonen está tentando tirar a diferença para poder voltar na frente na segunda parada. Um ponto importante também nessa briga aí das voltas mais rápidas é justamente essa também, pensando já na próxima corrida, né? É o Raikkonen tentar mostrar que o Felipe pode ganhar, ok, ele ganhou esse final de semana, mas eu andava de igual para igual, né? Tive dificuldade na classificação, mas na corrida eu andei tão rápido quanto. Então, já deixando claro que, ó, para a próxima corrida vamos estar de novo na briga, porque você teve um final de semana melhor que o meu, mas eu tô... A volta do Felipe, é importante que ele sustente uma boa vantagem para depois da parada voltar na frente. Nelsinho Piquet vai pro box. Aí é mais rápido. Vai chegando o Kimi. E quando eu falo, né, Galvão, do Kimi já tá pensando na próxima, ele também lembra que o ano passado o Felipe ganhou no Bahrein, ganhou em Barcelona e ganhou na Turquia. Justamente Bahrein e as duas próximas, que são Barcelona e Turquia. Ele não conseguiu fazer a ultrapassagem ali, perdeu tempo agora o Kimi. Nakajima atrapalhou ele no final da reta. Vamos ver as parciais. Felipe faz a melhor primeira parcial da corrida. É hora do Felipe responder. Os 6 décimos mais rápido que o Raikkonen nessa primeira parcial, com aquele tráfego do Nakajima. E o Raikkonen vinha se aproximando. Mas de qualquer jeito ele vem fazendo a primeira melhor parcial da corrida. Vamos ouvir o rádio. Option again for the last stint. Nico, just confirm you want to go option again. Copy that, Nico. Copy that. Push hard now. Tava difícil de entender. Olha a briga do Alonso com o Glock, ó. Esse é o Alonso tentando a ultrapassagem em cima do Glock, que vai na 9ª posição da corrida. E lá vem o Alonso. E vem que vem. E o Glock se defende. Apenas para confirmar, o engenheiro perguntava pro Rosberg qual pneu que ele prefere. Eles chamam de opção, né? A opção seria justamente o pneu macio. O Alonso quase perdendo a traseira do carro na freada. E o Rosberg confirmou que ele prefere o pneu mais macio. O Felipe fez a melhor volta dele na corrida, 1:37.721. E a melhor volta é do Raikkonen com 1:33.721. E a melhor volta do Raikkonen com 1:33.709. Só que nessa volta ele foi 4 décimos mais rápido. Mas o Raikkonen está mais rápido na pista que ele. Porque o Felipe, de novo, no primeiro trecho, 1 décimo mais rápido que o Raikkonen. 3.8 é a vantagem. Já já eles vão para... Viver além da tecnologia. Segura a escapada do Nelsinho Piquet ali. Tem que achar a pista, achar o caminho de volta e tomar cuidado para não entrar na frente de ninguém. Mas tem algum problema no carro. Voltou muito lento. Ó, dá pra ver que ele escapou, ele justamente saiu da pista porque teve algum problema no carro. E a Ferrari tá pronta. Quem é que vem? Câmbio, Galvão, dá pra ver, ó, o motor tá ligado em ponto morto, então quebrou o câmbio do Nelsinho, que ele já tinha reclamado desde a largada. E já tinha reclamado do câmbio dele a largada e já teve problema de câmbio na primeira corrida na Austrália. Antes ele tinha só um problema de segunda, né? Agora você viu que ficou sem marcha nenhuma ele procurando ali. Raikkonen no box. Olha, e é surpresa, porque o Raikkonen botou mais combustível que o Felipe, mesmo tendo parado uma volta antes, mas é o Raikkonen que vem pra parada. Então agora o Felipe faz a melhor volta da corrida, 1:33.600, faz a lição de casa de novo o Felipe Massa. Daqui a pouco ele vai parar e vale toda a sua torcida para ele voltar na frente do Kimi.
O Raikkonen está tentando mostrar aí que pode andar de igual para igual pro Felipe, mas ele, para falar a verdade, não está conseguindo. O Felipe está no final de semana, sem dúvida nenhuma, superior ao Raikkonen. Foi buscar uma grande volta o Felipe, 1:33.600. 73 litros para 20 voltas, restando 19 para chegar na conta do chá ali. Vamos ver se a Ferrari está pronta já para o Felipe. O Massa completou nesse momento. O Kubica vai para a segunda posição. Tá aí o Felipe. Vem acelerando. A volta anterior foi a melhor volta. 1:33.600. Ferrari está pronta. Acelera Felipe. Aí a Ferrari. Os pneus duros. 2 jogos, 2 trechos com pneus macios. Agora a obrigação do pneu duro. Lá vem ele. Já vem pro box. Ferrari está aguardando. Vem vindo ele ali. Carro no chão. 8.7. Demorou um pouquinho, hein? Vamos ver. Ele não pode ultrapassar o limite. O Raikkonen não apareceu. Ainda não apareceu. Aí ele já pode acelerar. E Felipe vem voltando. Agora, como diz a Ferrari, tragam as crianças para casa. Tragam os bebês para casa. Felipe em primeiro, na frente do Raikkonen. Teve um pouco de sorte também o Felipe, que o Raikkonen... Ele iria voltar à frente de qualquer maneira, mas o Raikkonen também pegou tráfego ao mesmo tempo. É preciso competência, é preciso carro bom e é preciso sorte também. Sem dúvida nenhuma. Veja pelo grande campeão Schumacher, né? Uma sorte atrás da outra que muitas vezes é muito mérito também. E até o rei do azar, que era o Raikkonen, deu a maior sorte do mundo no título. Nos erros do Hamilton, na briga interna da McLaren, com todos os problemas, para sair campeão do mundo. E até a ajuda do Felipe Massa, que abriu o caminho para ele e deixou a vitória, para que ele fosse campeão. Nessa parte final da prova agora, o Reginaldo apontava, né, que com essa temperatura mais alta, os motores acabam sofrendo, mas um detalhe também, um ponto importante nessa prova, são os freios, né? As freadas são muito fortes, o desgaste de freio é grande e também com a temperatura um pouco mais alta, o desgaste é ainda maior. Então vamos ver se alguém no final da prova pode enfrentar alguma dificuldade com os freios. A velocidade máxima da pista é de 317 no final dessa reta aí, mas tem outras 2 retas em que a velocidade é superior a 300. Bom, não se assuste não, o Kubica está em primeiro mesmo. E o Raikkonen está em segundo. E o Felipe apenas na terceira posição. Porque Kubica e Raikkonen fizeram apenas uma parada. E a BMW mudou. A BMW que parou mais cedo na primeira, preferiu uma estratégia de mais combustível para esse segundo trecho e por isso a BMW agora vai parar depois, né? Os 2 carros da BMW ocupando primeira e segunda posições. Restando 17 voltas para o final da corrida. E o Nico Rosberg vai para o box. Estava na 8ª posição. Rubens Barrichello é o 10º. A BMW está pronta. Deve ser para receber o Kubica. Fez a pole position. Está curtindo andar na liderança aí. E está mostrando o seguinte. Nós estamos chegando lá. Estamos chegando lá. E a hora que chegar, deixa comigo. É o que está dizendo aí para todo mundo da Fórmula 1. O polonês Robert Kubica. É a equipe vice-líder do Campeonato de Construtores nesse ano. E o Nakajima resolveu atrapalhar todo mundo, né? É isso que eu ia falar agora. Ele tá, com certeza... Puxou o pai. É isso que acho que vão dar uma punição pra ele já, Gavão. Porque você vê que foi com o Raikkonen, agora com o Kubica, então não ensinaram ele lá no espelho retrovisor também não. Aí o Kubica. O Raikkonen passa em primeiro. E vamos esperar que passe o Felipe. Já passou o Felipe. Deve ser o pit stop mais rápido da corrida. Já passou o Felipe. Já passou. O Raikkonen ainda não. Agora passa o Raikkonen.
Você vê ali no pit stop como é comum, né? Os mecânicos mexerem na asa dianteira, justamente principalmente quando você sai do pneu macio para o pneu duro ou o inverso, porque tem uma diferença de equilíbrio de um pneu para o outro. Então agora provavelmente eles mexeram na asa do Kubica para tirar um pouquinho de asa dianteira. 7.1. A vantagem do Felipe para o Raikkonen. Essa é a diferença importante, porque o Raikkonen vai ter que parar. Mais uma volta, duas, o Raikkonen vai ter que parar para que o Felipe recupere a ponta da corrida. David Coulthard vai para o box. Aí você vai vendo o trabalho da equipe do Coulthard. E olha só no esporte espetacular, o Rogério Ceni fazendo feio no futebol, dando pichotadas horríveis. Também quem mandou o goleirão se aventurar no videogame. Já no esporte espetacular, Nelsinho Piquet abandonando a prova. Ficou claro que tinha problemas no câmbio. 16 voltas para o final. O Kubica está ali entre o Sato e o Davidson. Os japoneses não querem ajudar muito o Kubica, Galvão, porque o Sato deu uma baita de uma fechada agora em cima do polonês. Tá ali na dele. Olha como reclamou. Aí o Nelsinho teve um bom fim de semana. É importante, né, Reginaldo? Vai mostrando que tá pegando a mão. Tem um mestre na equipe dele. E ele tem uma responsabilidade enorme, faço questão de repetir. Estreia numa equipe de ponta, ao lado de um bicampeão do mundo e trazendo o peso do sobrenome. Não, o sobrenome Piquet, do Nelson Piquet, do grande Nelson Piquet, do Nelson. Vamos falar assim, o Nelson em relação ao Nelsinho. Ele tá fazendo o papel dele e você pode esperar que vai fazer bonito na carreira do Nelson Piquet. Vai fazer sem dúvida nenhuma. Nesse momento da carreira dele, quanto mais tempo ele permanecer na pista, nas corridas, esse é o objetivo, porque uma coisa é testar o carro como ele fez há 2 anos, testar e conhecer o carro de Fórmula 1. Outra, ele faz há 2 anos, porque quando ele corria na GP2 ele já testava. Outra é participar efetivamente de corrida. Olha aí o Nelsinho. Aí o Nelsinho, conversando ali, explicando o problema. O Rubens Barrichello foi para a parada dele. Na parada dele, o Raikkonen não parou. Registrando o quinto, a 43ª agora que a gente tá, que o pit stop dele foi até rápido, 8.8. E ele fez a melhor volta dele na corrida, fez o papel dele. 1:33.789, a melhor volta do Raikkonen na prova. E agora a BMW está pronta para receber o Raikkonen, para que o Felipe volte para a primeira posição. Restando 14 voltas para o final. Como a gente se vê por aqui? Petrobras, a tecnologia das ruas, agora nas pistas. E olha, no próximo domingo começa a temporada da Stock Car, 12 corridas, 12 transmissões ao vivo na Globo para você. E nós vamos conhecer juntos daqui a pouco como se monta um carro da Stock Car. A temporada começa no domingo que vem e o Esporte Espetacular faz um raio-x das máquinas que irão rasgar as retas dos autódromos brasileiros em 2008. Boa sorte, Butti. Obrigado. Para você e para todos os que vão participar da Stock Car. 11 tentando o título e tentando impedir que o Cacá Bueno seja tricampeão. O último tricampeão da Stock Car foi o Chico Serra. Olha que já faz tempo. 14 voltas para o final. Galvão. E nos treinos preparatórios da Stock Car, o Popó Bueno foi o mais rápido, o Cacá foi o terceiro, o segundo, o Alan Kodair. O Popó foi o mais rápido, o Kodair o segundo e o Cacá o terceiro mais rápido. E você, Butti? 10º, Galvão. Tá bom. Vamos lá, Carlos Gil. Conversar aqui, Nelsinho, problema de câmbio foi o que pareceu. Pô, a gente não tem certeza do que é direito, não sabe se é um pouco da eletrônica ou se é o câmbio em si mesmo, mas foi basicamente isso. Eu não conseguia mais passar as marchas direito, a gente resolveu parar. Muito obrigado, Nelsinho. Galvão. Aí, Nelsinho Piquet. Nelson Ângelo Piquet. O filho do Nelson. Do tricampeão Nelson Piquet. E o Raikkonen não parou, não.
Eu falava do bom desempenho da BMW, que anda à frente da McLaren, e você vê que não conseguia atacar a BMW, mas você vê que mesmo da Ferrari. Você tá estranhando que o Raikkonen não parou, Galvão? Mas a troca dele, eu repito, foi 8, trabalhou muito bem. Lá vai o Raikkonen. Lá vai ele. Trabalhou muito bem. Porque quando você vê, daqui a pouquinho, quando ele sair do box, vai aparecer aquele número de litros e de voltas. Isso é uma estimativa em função do tempo total do pit stop. Massa passou e é o primeiro. Do tempo total. Agora, isso não marca a agilidade ao se pôr o combustível e injetar ali a bomba. Felipe é o primeiro, o Raikkonen é o segundo. E o Kovalainen vem na terceira posição, mas ele tem que parar. Ele fez uma parada só, o Kovalainen. Pro final. Às 4 da tarde hoje. Momento de decisão em vários campeonatos estaduais. Última rodada do Estadual de São Paulo, valendo 2 vagas. No Campeonato Gaúcho, no Campeonato Carioca, vários campeonatos estaduais. Felipe Massa passa em primeiro. E o Hamilton tá ali abrindo para ele. Quando é que o Hamilton podia imaginar que ia ter que fazer isso toda hora pro Felipe, pro Raikkonen? Vive um pesadelo o Hamilton. 12 voltas pro final. E claro, você vai curtir o futebol ao vivo às 4 da tarde na Globo. Globo, você vai ter que entrar o Kovalainen também. Felipe Massa passou. Trouxe 7 segundos de vantagem. Aí 7.037 de vantagem para o Raikkonen. E aí ele com 8.132 de vantagem para o Kovalainen, que é o terceiro. O Kovalainen tem que parar, Reginaldo. Tem que parar, não tem jeito. A parada dele foi na volta 21. Ele parou exatamente na volta em que o Kimi Raikkonen fez o seu primeiro pit stop. Aí você vai vendo o Raikkonen. E aí o Felipe. E atrás dele o Hamilton, mais uma volta atrás dele. Lewis Hamilton, uma volta atrás. As Ferraris mandam, desmandam, fazem o que querem. Já foi assim no Grande Prêmio da Malásia, vai se repetir no Grande Prêmio do Bahrein. E o Felipe vem para completar a volta. Muito que o Raikkonen. Em 2 parciais, ele já colocou 7 décimos nessa volta em relação ao Raikkonen. A volta mais rápida do Felipe, 1:33.600. Ele agora completou em 1:34.49. E o Kovalainen foi pro box. Tinha que ir, senão dá pane seca. 4 voltas depois da previsão, da estimativa feita ali pela FOM. É porque quando coloca o combustível, eles fazem sempre a previsão do que entrou. Mas precisa ver na estratégia da equipe se antecipou uma parada, quanto combustível ainda tinha no tanque. E aí ninguém pode adivinhar. O cálculo é 12 litros por segundo, mas também o momento que eles começam e param o cronômetro nunca é preciso. Dá sempre a impressão que o cronômetro para depois, né? É verdade. Menos de 10 voltas para o final. O Kovalainen saiu e perde, claro, a terceira posição, que volta a ser do Kubica. Massa é o primeiro de Ferrari, Raikkonen é o segundo de Ferrari, Kubica é o terceiro de BMW, Heidfeld é o quarto de BMW. Um ponto importante para a próxima prova, né, o GP de Barcelona, o GP da Espanha, em Barcelona, é que todas as equipes esperam essa volta para a Europa para trazer todas as novidades aerodinâmicas para os carros. Então a gente sabe que até agora a Ferrari é sem dúvida a mais rápida, mas quem sabe para a próxima etapa, né, que todo mundo vai ter modificações, se alguma equipe consegue dar um passo mais para frente do que a Ferrari. Temos que esperar para ver. A Honda, por exemplo, que você vê aí, o Rubinho está atacando o Alonso, hein? Vai ter um carro, diz o Ross Brown, praticamente novo na Espanha. E olha o Rubinho atacando o Fernando Alonso. O Rubinho é o 11º, o Alonso é o 10º. E olha como ele vem mais rápido e bem mais rápido. Ele foi 5 décimos, foi 7 décimos, agora foi 1 décimo porque ele chegou no Alonso. Aí aquela dificuldade, passar o Alonso é muito complicado nesse momento, a não ser que ele possa arriscar naquele ponto de final de reta.
Aí você acompanha a classificação. Felipe Massa é o primeiro, o Raikkonen é o segundo. O Kubica é o terceiro, o Raikkonen foi o quarto. O Kovalainen é o quinto. O Trulli é o sexto e o Raikkonen faz a melhor volta da prova, 1:33.565. Deu pra ver, igual aconteceu na Malásia, que a BMW mais uma vez anda mais rápido de pneu duro do que pneu macio. Pela segunda vez seguida eles talvez ainda escolheram o melhor pneu para a prova, porque escolheram dois nessa corrida em relação ao campeonato, né? O Kubica é quarto, o Heidfeld é quinto. Aliás, o Kubica é terceiro, o Heidfeld é quarto. Só que nessa posição o Heidfeld assume a vice-liderança do campeonato e o Kubica fica disputando com ele. Seria o caso de a equipe, se quisesse agora já pensar numa colocação no campeonato, fazer o Heidfeld superar o Kubica, trocar, inverter a posição. É muito cedo e eles não estão lutando por título, né? E sim por uma boa colocação da equipe, que é muito importante. Você vê a dificuldade do Rubinho, que ele é mais rápido do que o Alonso, ele chega, mas de reta. 7,6 a vantagem do Felipe para o Raikkonen na volta anterior. O Felipe já completou a volta de número 49, restando 8 voltas para o final. O Raikkonen passa agora. E olha só, o Felipe virou 1:34.585. O Raikkonen virou 1:34.569. Eu vou te dizer mais uma coisa, acabei de falar da BMW, do Heidfeld empatar, o Heidfeld assumir a vice-liderança e o Kubica ficar empatado com o Hamilton em terceiro, e a BMW passa a ser a líder do campeonato de construtores, um ponto à frente da Ferrari. É o Kovalainen quem faz a volta mais rápida agora. 1:33.193 e outra vez ele vem despejando para cima do Hamilton, hein? Foi pro pódio, foi terceiro no Grande Prêmio da Malásia, o Hamilton chegou em quinto e agora com todos os problemas e a barbeiragem do Hamilton vai aumentar a pressão. O Kubica chegando no Raikkonen. O Raikkonen que se cuide. Ele que se cuide, tem 8 voltas pro final. O Kubica estava 3,1 atrás na volta anterior. Olha como vem chegando o polonês para cima do finlandês e vem trazendo com ele o Raikkonen. Repetindo, o Kovalainen fez a volta mais rápida. BMW, como disse o Burt, com pneus duros. Isso significa que o carro é muito bom, é muito equilibrado. Mas a distância ainda é cômoda, né? Era de 3,1 na volta anterior. Felipe já passou, 50 voltas completadas. Virou 1:34.3. O Raikkonen tem que se defender. Virou 1:34.1. 7,4 a vantagem do Felipe. E o Kubica tirou 1 décimo só. Primeiro, o Raikkonen é o segundo, o Kubica é o terceiro, o Heidfeld é o quarto, o Kovalainen é o quinto, o Trulli é o sexto, o Mark Webber é o sétimo. E o Rosberg é o oitavo, são os 8 que marcam pontos. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Olha lá o Raikkonen em relação ao Kubica ali, ó. Talvez o Raikkonen, né, até por... É normal, e talvez até a Ferrari tinha falado para ele já economizar o motor, né, para ter esse motor mais fresco, menos usado para a próxima prova. De repente teve que voltar o giro para andar mais rápido de novo. Que com a história de motor para cada 2 corridas, usaram um motor para a Austrália e quebraram o motor. Não se esqueça que os motores quebra a troca sem unidade a 313,6. Mas justamente mostra isso que eu falei, eles não estão economizando então giro no motor, porque está andando como mais rápido que ele teve até agora. E olha só, como ele tem que andar. Ele tirou 3 décimos do Felipe. E aí o Rubinho. A batalha ali com o Alonso. Menos de 6 voltas para o final. Massa é o primeiro, 7,1 na frente do Raikkonen, que leva 3 segundos de vantagem para o Kubica em terceiro, que leva 4 segundos de vantagem em Heidfeld para o quarto. E aí já leva 17,6 de vantagem para o quinto, que é o Kovalainen. O Trulli está 7 segundos,1 atrás do Kovalainen, é o sexto. O Mark Webber 5,4 atrás do Trulli, é o sétimo. E o Rosberg longe, 13,2 atrás do Mark Webber, na 8ª posição. Mas também está sossegado, porque o Timo Glock, que é o nono, está 9,6 atrás dele. E o Rubinho com o carro. Dá para ver que o Rubinho sempre tenta dar o pé cedo e nem nada da reta, para quem sabe conseguir pegar o vácuo do Alonso, mas não tem jeito, ele sempre sai. Só que o Alonso escapa na reta. O carro da Honda não tem uma tração muito boa ainda, você vê que ele dá o pé, mas o carro sempre escapa. Tá mais equilibrado, você vê como ele chega. Mas tá complicado. Vê que mesmo com a superioridade absoluta da Ferrari nos treinos, na corrida, eles não têm, nem o Felipe nem o Raikkonen, não tem nem a primeira nem a segunda melhor volta da corrida. A primeira é do Kovalainen, 1:33.193. A segunda é do Hamilton.
A segunda é do Heidfeld, 33,565. O Felipe Massa tem a terceira melhor volta e o Kimi Raikkonen a quarta. E nessa volta número 52, o Felipe virou um 34,4, o Raikkonen virou um 34,4. Você vê o Ross Brown aí. Todo mundo acostumado a vê-lo de vermelho na Ferrari, ele agora está ali de verde e branco na Honda. Eles fizeram um 30,4 os dois na volta anterior. O Felipe e o Raikkonen. E agora na primeira parcial. E o Kubica também virou um 30,4. E a primeira parcial dos três, 30,3. É um show o rendimento da BMW, sem dúvida nenhuma, porque a Ferrari é o grande carro do ano, já mostrou isso. Mas a BMW vem na mesma batida no fim de prova. Vamos ter 4 voltas pro final e a BMW vem na mesma batida das Ferraris. Galvão. Diga, Gil. O Felipe Massa comentava a respeito desse bom desempenho da BMW, que poderia ser bom para ele, que começou atrás no campeonato, já que seria mais uma equipe, mais 2 pilotos a tirarem pontos daqueles que no ano passado, Ferrari e McLaren estavam dominando todo o cenário. Bem lembrado. Bem lembrado. Massa, Raikkonen, Kubica, Heidfeld, Kovalainen, Trulli, Mark Webber e Rosberg, os 8 mais bem colocados. Aí que era o 11º. E aí o Rubinho em relação ao Alonso. Aí não vale tanto essa diferença para lá e para cá, porque o Rubinho tá na balada do Alonso e não pode passar. Olha o Hamilton. Hamilton e Nakajima. Felipe deu uma economizada agora. Virou 34,8. O Raikkonen virou 34,2 porque ele não pode bobear. Porque o Kubica vem por ali. Mas agora está 3,3 atrás. Restando 4 voltas para o final. Cada uma delas tem 5.412 metros. Então são 20 quilômetros, pouco mais de 20 quilômetros para o final. Para quem anda a 315 por hora. O Heidfeld dando volta no Hamilton. O Hamilton abriu o caminho. Abriu o caminho para o Felipe, abriu o caminho para o Raikkonen. Ele fez ali uma ultrapassagem em cima do Nakajima, que tá dando trabalho para todo mundo. Aí ele teve que abrir caminho pro Kubica, agora abriu caminho pro Raikkonen. Olha o Titone, Titone e Ana. Os pais do Felipe Massa. Ana e o Titone foram levar força pro Felipe. E tava só com a esposa Rafaela, nas primeiras corridas. E o Felipe vem para completar mais uma volta, restando 3 voltas para o final de Carlos Gil. No ano passado, 2 das vitórias do Felipe foram conseguidas em domingos bem especiais. No Bahrein era domingo de Páscoa e no Grande Prêmio da Espanha era Dia das Mães. E esse ano ele queria especialmente poder vencer no Bahrein de novo, porque os pais estavam presentes. No ano passado isso não aconteceu. Então, para o piloto que viaja muito, passa muito tempo, muitas datas importantes longe da família, ele gostaria muito de vencer aqui para estar com a família. E está menos de 3 voltas desta vitória. Quem sabe tomara para repetir a última temporada, quando ele também teve problema nas 2 primeiras corridas e venceu em seguida Bahrein e Espanha. Grande Prêmio da Espanha daqui 3 semanas, dia 27 de abril. Vamos estar lá, firme. E como a Turquia mudou de data, antecipou a corrida esse ano, por uma grande coincidência, o Felipe no ano passado venceu essas 3, né? Bahrein, verdade. Espanha e Turquia. E elas vêm em sequência agora. Felipe já vai apontar na reta para completar a volta de número 55. Aí ele passa 2 voltas para o final, pouco mais de 10 quilômetros para o final da corrida. Ali ele vem freada, marcha para baixo, contorna para a direita e agora para a esquerda, na variante do fim da reta. Aponta o carro, equilibra com todo cuidado, dando acelerador agora. Agora seria bom de ver aquela aceleração. O Felipe deve estar acelerando com cuidado, amigo, mas com cuidado. Essa altura ele está dirigindo mais com o pé direito do que com as mãos. 1:34,7 foi a volta dele, 1:34,3 a volta do Raikkonen, 1:33,7 a volta do Kubica. Está 2,5 segundos atrás do Raikkonen. Com todo o cuidado do mundo veio o Felipe, evitando subir na zebra. Aí vem ele.
Raikkonen ali. É o Kubica como tenta se aproximar. Na volta anterior ele passou 2,5 segundos atrás. Aí você viu, Robert Kubica. Que perdeu 6 quilos no peso dele do ano passado para esse ano, justamente para ser mais leve. Por quê? Porque além do peso mínimo você ter um limite, mas quanto mais baixo for esse peso no carro, melhor para o desempenho. Obviamente o peso do corpo é alto e não ajuda o desempenho do carro. 1:35.011 para o Felipe. 1:34.013 para o Raikkonen. Você vê aí, o Titônio quer mostrar tranquilidade, abre um sorriso. E a Ana rezando o terço. A Ana ali com o terço ali, rezando tudo que pode. Aí vem o Felipe, vambora, garoto. Menos de uma volta para o final. Aí vem ele, tentando repetir a temporada de 2007. E agora? Para quem bateu tanto no Felipe nos últimos dias. E agora? Você que às vezes tem gente que não gosta de ver a felicidade de ninguém. Aí vem ele, Felipe Massa. Com todo cuidado. Bota a cabeça de lado, olha no espelho. E o Raikkonen se aproxima. E o Felipe com todo cuidado.